dia, meu nome é Bruna Gil Moral, eu sou estudante do curso de Letras da Uninter, licenciatura. Também sou professora da Educação Básica da Rede do Estado de São Paulo e também sou pibidiana. Eu estou no grupo de Políticas Educacionais e Formação Docente e o tema que eu escolhi foi Políticas Públicas e Formação de Docentes, Desafios e Lacunas. Né? E o objetivo é apresentar, de forma muito reduzida, um vislumbre sobre o que nós temos de políticas públicas no Brasil hoje. Né? Uma delas é o nosso querido PIBID. Né? É um vislumbre pequeno porque esse é um assunto extremamente abrangente e complexo que não pode ser reduzido em poucas linhas ou em poucos minutos. Né? Isso seria até mesmo pretensioso. Mas a gente parte do pressuposto de que a formação docente é um eixo estratégico para a qualidade da educação. Né? Então, se a nossa formação como professor é estratégica, o próximo passo é a gente questionar o motivo da descontinuidade e da desvalorização profissional, além das desigualdades estruturais que atingem os professores de forma geral. Então, assim, partindo do pressuposto de que se somos estratégicos e ao mesmo tempo somos desvalorizados, conclui-se que é necessário repensar a lógica dessas políticas educacionais. E analisando as fontes, analisando os textos, a gente vê que uma das maiores reivindicações é que o docente, aquele que está em chão de sala, seja ouvido, né? Que nós tenhamos voz. Né? Como professor eu vejo muito isso, às vezes a gente recebe orientações, recebe resoluções que precisamos fazer cumprir, mas que elas não têm conexão direta nenhuma com a realidade da sala de aula. Que a gente lê e no papel tá muito bonito, mas a gente fala, meu Deus, como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou trazer isso para a realidade, né? E aí, pesquisando, eu vi que a gente tem, né, lógico, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, que é a LDBEM, e ela traz avanços e traz importante reconhecimento da formação docente como um elemento de qualidade, como um elemento essencial para essa qualidade na educação. E aí a gente também tem a BNC, que é a Base Nacional Comum para a Formação de Professores, que ela buscou alinhar a formação docente à BNCC. E assim, é tudo muito lógico, tudo muito bem estruturado, tudo muito alinhado, mas essa política ela ainda é criticada justamente por ela ter uma abordagem tecnicista e pouco dialógica com a realidade da sala de aula. Né? Aqui eu usei de exemplo o GAT de 2019, que ele fala que a BNCC formação apresenta uma estrutura rígida que desconsidera realidades locais e as autonomias das instituições formadoras. O que isso quer dizer, né, na prática? Não tem espaço para o diálogo, não tem espaço para muita autonomia. E essa é a realidade do docente na educação. Né? Eu trabalho num sistema onde eu tenho que cumprir metas e onde eu tenho que seguir um cronograma rígido de um material didático que já chega pronto, inclusive já chega pronto com a técnica e com a metodologia ágil ou ativa que eu tenho que usar em sala de aula para aplicar aquele material. Eu não sei como é em outros estados, aqui no artigo a gente aborda, né, eu abordo essas questões regionais, essas disparidades regionais. Eu estou falando muito a gente porque era para ser um grupo e não foi, mas enfim. E aqui onde eu trabalho eu vejo muito isso. A gente recebe uma formação continuada semanal via ATPC e via online. O ATPC é presencial na escola e tudo que a gente ouve é baseado em Doug Lemov e Rosenstein. E são técnicas de gestão de sala de aula e de aplicação de conteúdo. Então, assim, sempre que alguma coisa sai muito fora do controle em sala de aula ou que aquele conteúdo não tem aquele resultado que é esperado nas provas externas, o professor. O professor não usou a técnica adequada, o professor não aplicou a metodologia ativa adequada. Tudo recai em cima do professor. E
O que a gente vê pra gente que tá em chão de sala, que tá, assim, que dá aula o dia inteiro, é que nenhuma, nem a BNCC, nem a BNC Formação, nem a TPC, nem técnicas de Doug Lemov, nem Rosenschein, nada disso conversa com a realidade da sala de aula. O professor, ele lida com alunos frustrados, ele lida com alunos com problemas sociais, ele lida com alunos precarizados, ele lida com instituições precarizadas, porque muitas escolas estão precarizadas, ele lida com falta de estrutura, ele lida com falta de apoio dentro das escolas, ele lida com N's adversidades. Então, assim, quando a gente para pensar no conteúdo frio, né, o conteúdo que o aluno precisa aprender, ele não está no topo da lista, como, né, como aparece nas formações. Não, você vai chegar, você vai ter uma aula programada, planejada de 50 minutos, que você vai fazer a sua chamada, você vai passar a introdução do conteúdo, você vai aplicar uma metodologia ativa, e eu entendo que tudo isso é válido, é uma formação, as técnicas não são ruins, não é nada de diferente do que a maioria dos professores já faz em sala de aula, mas não é adequado à realidade, né? Então, dentro de uma sala de aula com 30 alunos, você tem muitas adversidades, e a formação continuada, tecnicista, não te dá esse suporte. O estudante que sai da licenciatura e chega numa sala de aula sem ter dimensão, né, só baseado nas informações técnicas, nas teorias, ele toma um choque, né? É por isso que eu vejo muitos colegas desistindo da profissão, porque não tem nada a ver com o que eu aprendi na faculdade. Então, eu acho que programas como PIBID, PAR4 e outros são fundamentais, porque é o que a gente consegue ver que aproxima mais a realidade da sala de aula com a formação docente continuada. Então, a gente tem que trabalhar sempre no sentido de ampliar esse tipo de política pública para que cada vez mais professores, mais estudantes de licenciatura tenham acesso, porque é a chance da gente não chegar tão cru dentro de uma sala de aula e se chocar e se frustrar e acabar simplesmente desistindo de uma carreira que eu acho que é a mais bonita de todas, né? E a gente fala muito de valorização do trabalho do professor. Essa valorização não é só o reconhecimento financeiro, né? A gente fala da valorização do professor, do reconhecimento do professor como uma pessoa que está ali para mediar o conhecimento, capaz de agregar, de trazer um resultado positivo para a vida, tanto do aluno, quanto da escola, quanto da comunidade escolar, como para ele mesmo, porque é muito satisfatório ser professor, né? A gente passa por muitos percalços, mas a gente também tem dias na escola que, às vezes, você vê que conseguiu, assim, um pouquinho só ajudar um aluno, conseguiu alguma coisa assim que, para quem está de fora, parece muito mínimo, mas para o professor, fala, puxa vida, hoje valeu a pena, né? E eu acho que a gente acaba aprendendo muito assim na prática, no susto, no tranco da escola, no dia a dia, do que na formação, do que em formação continuada. E eu acho que é isso que falta, uma formação continuada que realmente transmita um pouco da realidade da vida do professor, do que é estar numa sala de aula para esses alunos que estão fazendo licenciatura, né? E até mesmo a gente tem que pensar na valorização para a gente poder atrair mais pessoas, porque senão a gente vai ter um apagão de professores muito em breve, né? Eu tenho várias salas de ensino médio, pouquíssimos querem seguir licenciatura. Eu não tenho 2 só que querem licenciatura, o restante prefere outras áreas. Então, essa foi minha colaboração. Eu peço desculpa porque eu tô nervosa, eu não sei gravar vídeo. E é isso, muito obrigada pelo tempo de vocês. Tenham um bom dia.